No episódio de hoje no Iron Influencers... Robson Galvão, criador da Gummy, uma marca que revolucionou o mercado fitness com propósito, inovação e identidade. Como surgiu a criação da Gummy? A gente atingiu 1 milhão, 10 milhões, 20, 30 e muitas vendas. E aí chegou um certo momento que eu percebi que esse emagrecimento não tinha uma recorrência, as pessoas não voltavam para comprar porque o fator emagrecimento era multidisciplinar. Eu falei, não, então eu vou criar algo de beleza. E a gente criou a Gummy. A importância do Sebrae no surgimento do Império. O Sebrae, poucos falam hoje sobre essa grande instituição que me apoiou muito naquele momento e eu consegui criar o meu negócio, criar minha loja online, isso há exatos 12 anos atrás. E mal sabia eu o que me esperava. O erro fatal dos empreendedores. E o maior erro dos empreendedores é achar que o seu produto, por ser bom, vai vender e tentar colocar no seu canal de vendas, que ele está atuando, um produto que não dá fit no canal, que não suporta maior preço ou por menor preço. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Esse é o pensamento que toma conta da minha mente todos os dias. Meu nome é Robson Galvão, eu tenho 34 anos hoje e eu comecei como muitos outros empreendedores, querendo conquistar algo, ou pela falta de algo, pela necessidade. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade e eu vendia coisas no colégio para conseguir comprar um lanche na cantina. Eu lembro que eu queria ter um brinquedo melhor, uma coisa melhor. Eu sempre fui estimulado. Eu acho que eu tive sorte. Meu pai sempre me estimulou a buscar as coisas, a vender as coisas. Então o espírito de vendas é algo que foi criado dentro de mim de alguma forma, foi introduzido enquanto eu era jovem e isso me trouxe até aqui. Só que eu não sabia o que me aguardava nos próximos anos da minha vida. Quando eu fiz 14 anos, pré-adolescência, eu vi meu pai quebrar. Eu tenho certeza que grandes empreendedores que conseguem grandes coisas, que chegam muito distante com seus negócios, que lideram seus mercados, eles tiveram uma dor muito forte. Alguns perderam o pai muito cedo. Outros nunca puderam sequer conhecer o seu pai. Ou até, eles têm seu pai, só que viu seu pai perder tudo. E aí vem aquela coisa, aquela chama. Da onde vem toda aquela motivação? Da onde vem toda aquela vontade de fazer acontecer? E muitas das coisas se explicam na nossa infância, na nossa adolescência. Eu lembro que aos 14, quando eu vi meu pai quebrar, a gente não tinha o que comer, mal, onde morar. Chegando próximo de ser até despejado do nosso apartamento, eu cresci vendo aquilo. Aquilo me tocou bastante. Eu não fazia ideia que aquilo ali me moldaria para a minha vida toda. Afinal, um jovem de 14 anos, ele quer viver a vida de um jovem de 14 anos. E aí eu saí para trabalhar. Comecei a trabalhar em mercado, comecei a ser repositor de prateleiras, caixa. Depois que eu acabei esse trabalho, aos 18 anos, eu embarquei rumo ao exterior para aprender o inglês. Porque naquela época, trabalhar em uma grande empresa e ter o inglês era algo muito poderoso, diferente de hoje. A juventude pensa completamente diferente. Eu queria seguir carreira em uma multinacional e ser, talvez, trainee. Era meu grande sonho. Embarquei aos 19, fui para fora do Brasil, voltei aos 21. Quando eu voltei, realizei o meu sonho de ser trainee. Naquele momento, quando eu cheguei numa grande empresa, uma grande corporação, eu falei, agora eu estou resolvido. Mais uma vez eu percebi que não tinha nada resolvido, não tinha alcançado nada, porque eu não consegui ficar ali, não consegui me adaptar aos padrões comuns. Não só às empresas tradicionais, também aos padrões comuns de pessoas, de conviver com outras pessoas. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente. E foi daí que eu criei minha primeira empresa na época. Eu comercializava suplementos alimentares, eu comprava e vendia e eu criei meu CNPJ, microempreendedor individual. O Sebrae, que poucos falam hoje sobre essa grande instituição que me apoiou muito naquele momento e eu consegui criar o meu negócio, criar minha loja online, isso há exatos 12 anos atrás. E mal sabia eu o que me esperava. Eu era um revendedor de suplemento, eu não sabia muito de negócio. Eu simplesmente comprava e vendia. Comprava por 20, vendia por 40. Comprava por 50, vendia por 70. Naquela época, eu achava que tinha um grande negócio. Comecei a vender, comecei a crescer e aí veio uma grande empresa, uma grande corporação e começou a praticar preços mais baratos, preços mais acessíveis, com margem de lucro apertada. E eu vi o meu negócio chegar perto de quebrar. Eu não sabia o que fazer. Eu não entendia de negócio, na verdade. Eu tinha 22 anos, tudo que eu sabia é que eu deveria chegar em algum lugar, eu deveria mudar o rumo da minha vida, o rumo da minha família que estava comigo. E aí
eu só tinha uma vontade, uma chama dentro de mim e mal sabia o que me esperava para os próximos anos. Foi daí que eu fiquei muito próximo de quebrar, me endividei, não tinha mais o que fazer. Meu pai até me ajudou na época, um pouco, que ele tinha. E eu comecei a ajudar meu pai nesse mesmo tempo a entregar quentinhas em restaurantes. Na época, para sobreviver, ele tinha um restaurante e eu colocava as quentinhas no isopor e ia entregar em concessionária, em shopping. Foi uma época muito difícil. Porém, eu estava um dia numa farmácia e eu vi um emagrecedor na prateleira e eu olhei o fabricante atrás desse emagrecedor e eu me perguntei, será que é possível eu criar um emagrecedor para poder comercializar? E aí naquele momento eu não fazia ideia que você poderia ter um produto com a sua marca mesmo sem ter uma fábrica, mesmo sem ter uma grande estrutura. Foi daí que eu visitei essa fábrica, consegui fazer um lote inicial desse emagrecedor. E na época era um emagrecedor sem cafeína e minha irmã estava consumindo um produto muito semelhante e ela falou que era muito bom. Na época eu já usava a internet, eu contratava influenciadores digitais para divulgar a minha loja, mas não entendia de negócio, não entendia de margem de lucro, de escala, de recorrência. Não entendia de negócio. Eu criei esse emagrecedor, ele chegou ao meu estoque, estava muito próximo de quebrar, não tinha mais dinheiro. E aí eu decidi contratar uma influenciadora, que ela me cobrou na época R$3.000. Acredite, esses R$3.000 possivelmente era meu último dinheiro, né? Cheio de dívidas. E eu lembro até que minha mãe, nessa época, me ajudava, ela falou, para pagar esses R$3.000 não tem dinheiro. Aí eu falei, é para pagar. O estoque já estava ali parado há mais de 6 meses e eu sem saber o que fazer. Esse dia talvez foi uma grande virada na minha vida, porque essa mesma influenciadora ela vendeu R$120.000 com apenas uma divulgação. O que eu tinha pagado R$3.000, ela vendeu R$120.000. Somente uma divulgação das 4 contratadas. Aquilo ali talvez foi uma das grandes viradas da minha vida. Talvez a primeira grande virada da minha vida, onde eu saí da dívida, do caos, do escuro, do terror, para encontrar uma luz, para olhar uma luz ali e falar, caramba, tem uma luz ali e nessa luz que eu vou. A partir desse dia eu não parei e aqui eu estou. Depois a gente começou a contratar outros influenciadores, a gente atingiu 1 milhão, 10 milhões, 20, 30 e muitas vendas. E aí chegou um certo momento que eu percebi que esse emagrecedor não tinha uma recorrência, as pessoas não voltavam para comprar porque o fator emagrecimento era multidisciplinar. Eu falei, não, então eu vou criar algo de beleza. E a gente criou a Gummy. Eu olhava para os Estados Unidos, eu via muitas marcas divulgarem por lá e tinha as influenciadoras muito famosas lá chamadas Kardashians, onde elas divulgavam um ursinho para crescer o cabelo, para melhorar a pele, a saúde da pele de dentro para fora. Eu fui no Brasil, eu busquei as fábricas, ninguém queria fazer para mim e assim como eu não tinha uma luz no começo e eu passei a ter, depois que você aprende a enxergar a luz e buscar essa luz, a sua mente não volta atrás. Ou seja, eu já não tinha mais dívidas, eu já tinha dinheiro sobrando, já tinha respiro, eu já estava com muita clareza de que eu precisava só ter um novo produto e usar nas mídias, na internet, nos canais de comunicação. Eu consegui criar o produto em 2018, que é a Gummy, essa empresa que vocês estão vendo aqui. E agora, depois de 7 anos, a gente atingiu centenas e centenas de milhões em vendas. A marca se tornou referência no Brasil como a primeira, a original. A gente liderou a categoria. Se não bastasse investimentos milionários todos os meses com influenciadores, que a gente continua também investindo, inclusive, é algo que a gente acredita muito. A gente expandiu também a nossa marca para o físico. Estamos em mais de 20 mil pontos de venda nas melhores farmácias, supermercados, perfumarias. E também a gente começou agora a exportar para alguns países da América do Sul e para a parte da Ásia. E aqui estamos, 7 anos de empresa, centenas de milhões faturados, um time mais de 150 pessoas. E eu acredito que a gente está ainda no começo, porque tem um chão muito grande pela frente. Estamos expandindo nossa linha de produto, hair care, body care, mais gummies. Recentemente nós viralizamos em uma rede social chamada TikTok, que é a rede social do momento, está muito em alta. Um dos nossos produtos, o Gummy Night, o Gummy de vinagre, o Gummy Hair. E eu sou muito grato. E hoje, depois de anos, fica tudo muito claro
por que eu estou onde eu estou, porque eu passei pelo que eu passei. A grande verdade é que, se você olhar para uma pessoa de sucesso, uma pessoa que se tornou referência no que ela se propõe a fazer, pode ter certeza, essa pessoa passou por momentos muito difíceis. E esses momentos difíceis é o que fez essa pessoa chegar onde ela chegou. Só que, aí eu volto à pergunta, qual a vida que vale a pena ser vivida? Porque de que adianta você chegar no topo do seu mercado, ou no topo de algo do que você se propõe a fazer, e não ser feliz, não curtir a jornada, não ter as pessoas que você gosta com você. Hoje, minha família trabalha comigo. 3 irmãs, um pai e uma mãe, sobrinhos e por aí vai. Eu tenho muito orgulho de dizer isso porque é um grande dilema. Deve ou não família trabalhar com você? E a verdade é que, se você não pode demitir, não traga ninguém para trabalhar com você. Todas as pessoas que trabalham comigo, existem alguns acordos. E esses acordos nós firmamos e trabalhamos muito bem com isso. Então, trabalhar em família é algo muito bom, desde que você saiba manusear isso. E o que nos espera é algo incrível. Estamos em 7 anos de empresa, a gente tem uma meta ambiciosa de até 2028 chegar em 1 bi de valor de empresa. E estamos no caminho, não vamos parar. Acho que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está empreendendo, que está no começo, no meio ou no final, tudo isso são ângulos. O que para um pode parecer que você está no começo, para outro pode parecer que você já está no final da jornada. E a grande verdade é que o final da jornada, ele praticamente é o final da vida. Porque durante essa sua passagem aqui, pode ser que você tenha um único negócio, pode ser que você tenha vários negócios. O mais importante é você curtir a jornada, entender que você terá problemas, desafios, vai ter momentos que você vai pensar em desistir, vai ter momentos que nada vai fazer sentido, vai ter momentos que as pessoas vão te trair, vai ter momentos que você vai acreditar em pessoas e essas pessoas não vão superar suas expectativas. Mas o mais importante é, tenha um grande sonho, lute por isso, acredite nisso e curta a jornada, porque o tempo passa e o tempo que passou, ele não volta mais. Os seus 25 anos, ele não volta mais. Os seus 30 anos, ele não volta mais. Os seus 40 anos, não volta mais. Então, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias e eu gostaria que vocês que estão me assistindo pudessem refletir todos os dias para que vocês possam viver melhor e ter uma vida muito sábia, uma vida inteligente e uma vida feliz. Todo grande negócio nasce de uma dor. Qual a sua dor pessoal que deu origem à Gummy? Por eu ter visto meu pai quebrar quando eu tinha 14 anos de idade, eu inconscientemente não queria passar por aquilo. Depois de anos eu entendi que tudo que eu construí foi de alguma forma para não passar por tudo que eu passei, eu não ver minha família passar pelo que a gente passou. Então a minha maior motivação de fato foi o medo inicialmente. Mas depois que você supera isso, tua motivação é cuidar dos seus, das pessoas que estão com você, das pessoas que são a sua família que trabalham com você e poder de alguma forma fazer o bem pelos outros com seus produtos, mas que também as pessoas que estão com você ganhem algo com isso. Cuidar dos seus, acho que essa é o meu pensamento. Conte alguma situação real que você teve que tomar uma decisão difícil como líder. Durante essa jornada empreendendo, eu tive uma pessoa próxima de mim, que inclusive era da minha família, é da minha família. E essa pessoa, por algum motivo, não superou as expectativas e não cumpriu os acordos que eu fiz, né, com ela. E que também que eu acreditava. E por esse motivo, eu encerrei o ciclo com um familiar. Sem medo, sem nenhum afeto, sem nada. Eu deixei muito claro o porquê do encerramento, porque negócios são negócios. Tem que ser tratado com muito profissionalismo e muita clareza e transparência. Qual foi a verdadeira razão para escolher o formato Gummy? Ciência, marketing ou os dois? Quando a gente pensa no mercado de Gummy e a gente olha para o mundo, né, os continentes, vai para os continentes europeu, América do Norte, Estados Unidos e por aí vai, você vê que a categoria de Gummy ela é muito grande. O consumo de vitaminas, minerais e suplementos como um todo, ele é muito forte na categoria de Gummy. Então o Brasil é um país muito criativo, muito plural, muito vaidoso. Então é muito... Basta olhar para o Brasil e você vai entender que é um país que ainda vai consumir muito Gummy ainda e a categoria vai crescer bastante ainda, porque é uma forma criativa, gostosa e divertida de consumir
vitaminas, minerais e ativos importantes para o nosso corpo. Então, quando eu criei, a ideia era só fazer algo diferente. Podia talvez ter sido outra coisa, mas foi Gummy. Estamos aqui liderando esse movimento. Por ter sido um inovador no mercado, como você reagiu com cópias da sua ideia? Existe um termo em americano que fala FMA, First Movement Advantage, que é primeiro movimento, vantagem do primeiro movimento. Não quer dizer que o primeiro será o líder. O primeiro tem uma vantagem por ter sido o primeiro movimento, mas não garante que ele será o líder. Hoje a gente lidera, pode ser que amanhã a gente não lidere mais. Mas o ponto é que as marcas, quando decidem criar em uma certa categoria, isso expande para a gente. Então, por exemplo, uma marca criou uma creatina em goma primeiro do que a gente. Ela abriu o mercado. Então, quando as pessoas me perguntam, mas a marca copiou vocês. Não, a marca não copiou. A marca copia quando ela copia traços visuais, traços de cor, traços de logotipo, traços de narrativa, de comunicação de marketing. Isso sim é copiar. Isso não é bom para a marca que faz isso porque ela perde. A marca que copia querendo ser você, essa marca ela perde, ela está com os dias contados. Porque essa atitude por si só já é uma atitude fraca de um empreendedor que decide copiar por si só. Porém, a atitude de um empreendedor que decide abrir a categoria, puxar a categoria, né, criar com autenticidade, como é que é o jeitão da marca dele, ele abre a categoria para que mais pessoas consumam. Então a gente cresce, ele cresce e outros empreendedores que decidem entrar nessa categoria ou nesse tipo de produto também crescem. O que não pode, realmente, é copiar e querer ser o outro. Isso, só quem perde é quem toma essa atitude. Qual a diferença de produto bom e produto que vende bem? O erro de muitos empreendedores é achar que o produto dele, por ser bom, que vai vender. E tem produto muito pior vendendo. Isso é uma verdade que eu escuto sempre. Então, produto bom é aquele que dá fit com o canal e com o público. Então, às vezes, o empreendedor ele quer criar algo e ele quer algo muito, muito bom, com um preço muito alto do produto. E, às vezes, o consumidor não quer aquele produto tão caro e com tantas qualidades. Então, é importante que, quando você criar um produto, você entenda a real necessidade e o real desejo do cliente, até quanto ele está disposto a pagar, até quanto de certa qualidade ou tipo, especificação ele quer, ele gostaria. Porque basta você criar o que ele realmente quer e nada mais. Basicamente é isso, esse é o pensamento. Então, as pessoas confundem produto bom. O que é um produto bom? Produto bom é aquele que satisfaz os desejos e as necessidades e atende a um determinado público e se adapta a um canal. Porque é um outro erro também, os empreendedores acharem que o produto, o canal vai ter que se adaptar ao produto e não o produto ao canal. Por exemplo, se você pegar um café de R$3, R$5, bem que café agora está caríssimo, mas pegar um café e tentar vender na internet, você não vai conseguir vender, porque é um café de R$10. Agora, se você pega um café e incorpora vários ativos dentro desse café, você consegue vender mais caro esse café. Então, o produto, ele se adapta ao canal e não o canal ao produto. Mesma coisa que você pode pegar aqueles suplementos tipo Engove, essas coisas assim, que são produtos que vendem em farmácia, que são produtos baratos, R$3, R$5. É um produto que se adapta ao canal. E o maior erro dos empreendedores é achar que o seu produto, por ser bom, vai vender e tentar colocar no seu canal de vendas, que ele está atuando, um produto que não dá fit no canal, que não suporta, ou por maior preço ou por menor preço. O que você pensa sobre influenciadores que promovem produtos que nunca usaram? Os influenciadores que promovem algo que nunca usou, primeiro que se ele toma essa atitude, ele perde credibilidade com a audiência dele. Então tem que pensar que o influenciador, ele é como se fosse um apresentador de televisão de 20 anos atrás. Ele tem a sua própria emissora, seu próprio programa. E ele decide a regra do jogo, de como é que ele vai dar entretenimento para as pessoas, engajar com as pessoas, para que naquele momento, nos intervalos, ele colocar publicidades. Então o que é um grande influenciador? O que é um bom influenciador? Um bom influenciador é aquele que consegue criar uma audiência, engajar a sua audiência com conteúdos e monetizar muito bem essa audiência. Então ele equilibra essas duas coisas. Engaja, constrói audiência e monetiza muito bem essa audiência. Então ele tem que criar bons conteúdos para poder crescer a sua base e tem que criar publicidades que não prejudiquem a sua reputação. Porque ele é, de certa forma, um canal de entretenimento para as pessoas. Se ele faz uma publicidade onde não tem fit
ele está te dando um tiro no pé e prejudicando a reputação dele. Então, isso é uma atitude que faz com que ele se acabe. Então, quem são os melhores influenciadores? São aqueles que vestem a sua marca, o seu produto, eles realmente consomem. Por isso que é importante você validar se ele realmente vai usar o seu produto ou não, se ele gosta disso ou não. E aí, se ele vai usar ou vai gostar, aí já é um problema anterior, que é um bom design, um bom pitch de marca, a narrativa da marca, a história que a marca conta inicialmente, e por aí vai. São estratégias para você poder atrair os influenciadores para querer divulgar o seu produto, porque senão eles não vão nem querer divulgar. Se eles nem querem divulgar, como é que eles vão conseguir vender? Qual foi o erro mais caro que você já cometeu na expansão do seu negócio? Olha, eu cometi muitos erros. Tiveram erros muito mais financeiros e erros muito mais emocionais. Eu lembro de 2 grandes erros. Um grande erro emocional foi em 2021, em plena pandemia. A gente estava com um crescimento muito acelerado. A gente contratou, sei lá, mais de 80, 100 pessoas em um curto espaço de tempo. Pessoas sem alinhamento de cultura, pessoas sem acordos claros, sem uma gestão firme. Aconteceu que a gente teve um alto desengajamento, uma falência emocional do negócio, onde as pessoas não tinham uma gestão clara, uma gestão firme, não tinham pessoas alinhadas com a mesma cultura, pensando da mesma forma com a gente, na mesma direção. Isso praticamente faliu a empresa emocionalmente naquele momento. E a gente demorou 2 anos para se reerguer e engajar como a gente está hoje, com um time extremamente engajado, com uma cultura forte, com clareza, com gestão firme. Isso foi um erro emocional. Erro financeiro, talvez, foi ter criado 2 marcas. Nesse meio tempo, a gente acreditava que Gummy não poderia ter outras variações de produto. Ninguém me contou, eu não tive um mentor para me dizer, vai lá e cria tudo dentro de Gummy, e se torna Gummy original, e se posiciona e faz isso, expande sua linha de produto. Pois é, a gente investiu alguns milhões numa marca de wellness, uma marca de saúde, fez evento, fez feira, a gente investiu também milhões numa marca de cosmético, e a gente percebeu que não é que deu errado, simplesmente a gente não vai colocar energia em algo que não vai dar tanto retorno quanto na Gummy. E a gente pegou, pivotou, ainda demorou 2, 3 anos para isso acontecer, mas a gente conseguiu voltar para a Gummy e dar o nosso foco para a marca forte que a gente tem, porque a gente tinha construído e que a gente acredita sendo líder da categoria. Então, esses foram grandes erros que, se você estiver me assistindo, não cometa. Às vezes você acha que a resposta está ali do outro lado, ou expandir para uma coisa totalmente diferente, e às vezes a resposta está no seu próprio negócio atual. É só você expandir mais produtos, expandir linhas, expandir canais, trazer pessoas. Então, não cometa esse erro. Quais os valores inegociáveis da Gummy? Quando a gente pensa nos nossos valores, existem o que a gente pratica muito da porta para dentro e o que a gente pratica da porta para fora. No final do dia é a mesma coisa, né? Quando a gente fala da porta para dentro, a gente fala muito de humildade e ter fome de fazer acontecer, né? Porque as pessoas que trabalham comigo, eu acredito que dois grandes valores é o que nos guia. O primeiro é a fome, é a vontade de fazer acontecer, a vontade de querer mudar as coisas, a vontade de querer mudar de vida. E o segundo é a humildade, é reconhecer suas limitações, reconhecer quando errar, reconhecer que não é bom o suficiente alguma coisa para poder melhorar e buscar ajuda. Então, essas 2 características de ter fome, de querer fazer acontecer, com uma característica de humilde, de reconhecer, de saber escutar, de observar, é crucial para que as pessoas cresçam em suas vidas e que a gente acredita que as pessoas podem crescer com a gente, e o que eu acredito que eu aplico na minha vida. Do ponto de vista de valores para o mercado, eu acredito que o que faz a gente estar firme no mercado 7 anos com credibilidade é a gente não fazer promessas absurdas de coisas que a gente vai poder cumprir. Porque uma vez a pessoa comprando, ela não vai recomprar. Então, é a gente cumprir com o que a gente promete. Claro que fazendo um bom marketing é importante para poder vender, mas existe um limite. E as empresas que ultrapassam esse limite, elas não crescem. Então, superar as expectativas dos clientes, de alguma forma. Qual sua definição de sucesso? E qual foi o maior preço pessoal que você pagou por ele? Existem vários conceitos sobre sucesso, né? Acho que sucesso nos negócios, basicamente, é você ganhar dinheiro de fato e se tornar relevante, importante no seu segmento. Isso já é tido como sucesso para as pessoas
Acho que isso na minha opinião, é um dos primeiros sucessinhos, depois se manter, e depois fazer as pessoas que estão com você enriquecer e perpetuar isso. Acho que existe uma continuidade, porque o sucesso, ele já passou, né? Então, se você conquistou alguma coisa agora, já é passado, porque o que você conquistou já foi. E agora, o que você vai fazer? Então, acho que o sucesso verdadeiro, ele é uma constante. É uma forma de mentalidade de conquistas contínuas. Eu acho que o grande sucesso da vida, de fato, é você construir uma grande família, ter pessoas com você. O sucesso realmente, acho que vale a pena, e que é a vida que vale a pena mesmo, no fim, é as pessoas que você traz para perto de você e o que você vive com elas nessa jornada. Depois você percebe que esse é o grande sucesso. Mas primeiro você precisa conquistar algumas coisas, passar por algumas necessidades, algumas superações e algumas evoluções espirituais, emocionais, financeiras. Mas o fim, eu tenho certeza que é a vida que você viveu e as pessoas que você estava junto. Qual conselho você daria ao hobby que estava começando a Gami? E qual conselho você daria hoje para as pessoas que estão te assistindo? É o mesmo. Eu dou o mesmo conselho para mim, o mesmo conselho para as pessoas. Se você está passando por uma fase difícil, curte o caos. Ah, Robson, você fala isso porque agora você já conquistou grandes coisas e tal. Não. Entenda. Curta o caos. Curta essa sua idade que você está passando. Curta esse momento. Ele vai passar. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, foi um sonho assim, nossa, aquele meu desejo de conquista. Depois os outros carros que você comprar já não tem mais aquela coisa. Eu lembro da primeira palestra, a primeira coisa que eu fiz, depois não tem o mesmo sabor. Não estou dizendo que é ruim, é bom, mas o conselho que eu gostaria que alguém tivesse me dado, o conselho que eu quero te dar independente da tua fase, independente da tua idade, curta essa idade, esse momento e essa fase. Curta o ruim, curta o bom. Quando você começa a enxergar a vida e entender que até as coisas ruins que te acontecem têm um significado. Hoje eu entendo quando acontece algo ruim, eu entendo esse significado. Mas anos atrás eu não entendia, porque eu nem sabia quem de fato eu era e por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então busca autoconhecimento, se conheça, não importa se vai ser coach, se vai ser terapia, o que vai ser, entenda por que você é você, por que você faz o que faz e de alguma forma curta essa fase e reconheça. Se compare, mas não se compare ao ponto de se sentir uma pessoa ruim ou fraca. É importante você se referenciar onde você quer chegar, mas entenda, aquela pessoa trilhou um caminho, você vai trilhar o seu. Então, acho que é isso. O conselho que eu dou o tempo vai passar, você vai morrer e curta cada momento. Qual o seu porquê na vida? Qual legado você quer deixar gravado na memória das pessoas? Eu acho que quando a gente começa a querer mudar a nossa vida, sempre tem um motivo. É por algo que você passou, algo que você viu. E aí você vai lá e muda. Você muda a sua vida, você muda a sua realidade, você muda talvez a realidade da sua família, até dos próximos seus filhos, seus netos. E aí você começa a se questionar, né? Por que você está aqui, por que você faz o que faz? Eu acho que você tem que curtir essa jornada, mas ao mesmo tempo. E quando você resolve as coisas que você tem para resolver com você, com o seu passado, com as coisas dentro de você, fica tudo muito mais fácil para você resolver coisas no mundo. Então eu acho que você tem que começar resolvendo dentro de você muitas coisas. Quando você resolve isso, fica muito mais fácil você resolver as coisas no mundo. E aí você pode ajudar as pessoas, você pode enriquecer outras pessoas, você pode ajudar com a fome, você pode doar, você pode fazer o bem. E é isso. Tanto é que se você pegar os maiores bilionários do mundo, o fim deles é doar sua fortuna. Por quê? Porque chega uma certa hora que eles já passaram por todos os estágios da vida, conquistaram, fizeram, eles vão embora, conquistaram grandes fortunas. O que resta? Fazer algo de bom pelo mundo, para que você tenha de alguma forma paz. Talvez isso te dê paz no seu coração. Talvez eu não tenha chegado nessa fase ainda, mas eu entendo que, de um jeito ou de outro, as pessoas vão encontrar isso. Eu acho que tem gente que é religioso, tem gente que não é religioso. Eu acho que até quem é ateu, de alguma forma vai ter que se encontrar com a religiosidade. Podemos nem chamar de religiosidade, mas sim de espiritualidade, para não se falar de uma única religião, mas essa pessoa vai ter que se encontrar com algum Deus.
Talvez não vai ser o Deus que acha que pode ser Jesus Cristo, Alá ou qualquer outra coisa, mas ela vai ter que se encontrar com algum Deus dentro dela. E ela vai ter que ter essa conversa, porque no final ninguém vai escapar. Então, quanto mais você buscar esse significado, mais chance de você ter mais paz aqui e acreditar que você pode ser eterno. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que fez muito pela sua família, que mudou o rumo de algo que vinha acontecendo com os meus antepassados, meus ancestrais, e quero que isso seja de alguma forma perpetuado. Quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou muito outras pessoas, que tem coração, que se preocupa com o outro, até porque uma das minhas linguagens do amor, segundo o livro, é a de servir. Então eu não sou muito do presente, não sou muito de ficar falando, também não sou muito dessas outras linguagens. O meu negócio é servir. Então, que eu possa servir o máximo de pessoas ao meu redor, minha família, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que é isso.